Oi, gente! Hoje nós estamos aqui com uma grande publicitária, jornalista, radialista, apresentadora, uma amiga ímpar. Eu não poderia deixar de abrir esse canal com uma pessoa top como essa. Vanessa Richa. Ah, como é que eu começo? Tem que agradecer, né? Começa agradecendo, né, Sônia? É a primeira, né? Eu não poderia deixar de abrir esse canal com uma pessoa, uma mulher, né? E eu vou começar essa entrevista porque eu acho que foi uma grande experiência que você teve naquele dia 12 de junho de 2000, em que você estava se dirigindo ao seu trabalho e de repente você se depara com o sequestro do ônibus 174. Eu quero que você me conte a experiência que você teve nesse dia. Foi a grande cobertura, a primeira grande cobertura que eu fiz na minha vida. Eu tinha 1 ano de formada só no jornalismo. Primeiro eu me formei em publicidade e depois eu me formei em jornalismo. E como disse Alice Maria, criadora do Jornal Nacional, você aproveitou bem a oportunidade que a vida te deu. E realmente eu aproveitei. Então ali naquela cobertura eu não tinha noção da quantidade de pessoas que estavam assistindo, do alcance, da repercussão, né? Aquelas imagens foram para fora do país, né? Dominaram o noticiário naquele dia e depois repercutiu muito. E eu não tinha realmente a dimensão, eu estava tão focada naquilo e eu queria tanto que acabasse e acabasse bem. Infelizmente não foi o que aconteceu, mas a sensação que eu tinha era de que era um filme que ia ter um final feliz, que a polícia ia entrar no ônibus, ia pegar o sequestrador e tudo estaria resolvido. E foi muito duro dar a notícia na porta do hospital de que a Geisa Firmo Gonçalves morreu e que nada do que eu imaginei, né, do momento bom que seria terminar aquela história, né, de uma forma menos violenta, não aconteceu. Então, acho que foi uma grande experiência que eu tive, me orgulho muito de ter feito essa cobertura e, de alguma forma, eu acho que eu usei a minha experiência do rádio no 174, porque eu fiquei numa transmissão 3 horas e meia falando sem ter como apurar. Porque a gente não sabia quantos bandidos tinham, quantos policiais. Eu não sabia que tinham atiradores de elite do outro lado do parque ali, esperando o melhor momento para atirar. O governador, na época, proibiu. A TV Globo entrou num dilema que era: continuamos ou não transmitindo? E se a gente transmitir um assassinato ao vivo, né? A cabeça do bandido sendo explodida ali. Então eu acho que a partir dali foi uma mudança, talvez, de postura dentro da TV Globo, que foi muito interessante, porque eles decidiram manter, vamos ficar, a gente não pode, como um controle remoto, desligar o que está acontecendo na nossa esquina. Está acontecendo, né? E depois eu tive a oportunidade de ir na Rocinha, onde a Geisa Firmo Gonçalves dava aula para as crianças, conhecer aquelas crianças, o trabalho que ela fazia. E depois, quando criaram o filme, o documentário, eu fui conhecer a história a fundo do Sandro do Nascimento, e é mais uma vítima da nossa sociedade, da nossa cultura. E realmente ali eram os 5 minutos de fama, né, que ele queria, não de fama para aparecer, mas para alguém enxergar, para a sociedade, ver que aquele homem estava ali. Eu existo, tá? Eu sou o Sandro, eu sobrevivi à chacina de Vigário Geral, a chacina da Candelária, e eu existo, olhem para mim. Então ali, quando ele fala: seu delegado, já matei uma, vou matar outra, se não tiver aqui as armas e o carro para eu fugir, nananã, eu vou matar todo mundo. Então, assim, aquilo ali ficou na minha cabeça, Sônia, muito tempo. E me fez muito mal. E assisti o documentário, assisti o filme, eu revivi aquela história toda de novo, sabe? Então, assim, foi uma experiência de vida para mim. O bandido colocou a arma dentro da boca da refém. Pegou uma outra passageira e ameaçou o delegado. Que tipo de experiência, seja ela positiva ou negativa, você tirou desse caso? Quando eu conheci a história do Sandro, né, que foi um garoto que viu a mãe morrer na frente dele, né, ser esfaqueada, e depois ele sobrevive à chacina na Candelária, ele precisava de uma oportunidade, né? Se esse menino tivesse tido uma oportunidade, se ele estivesse produzindo, e aí eu falo muito do esporte, que o esporte salva vidas, ele talvez não estivesse ali, e estar ali presente diante de tantas câmeras foi muito emblemático, Sônia, porque era o momento dele de dizer: oi, eu existo, estou aqui. Né? Eu sou um ser humano, eu faço parte dessa sociedade aqui. Olhem para mim. Lamentável, né? Muito triste, muito triste. Você conseguiu chegar próximo, as pessoas todas estão se aproximando.
Muita confusão, a multidão está querendo linchar o bandido, as reféns continuam dentro do ônibus, muita confusão, é perigoso até se aproximar. Você já trabalhou na Rádio Cidade? Vamos ver se eu fiz o dever de casa certinho, tá? Tá. Jovem Pan. Sim. E hoje você tá na Globo. Nossa. Você tem que me responder o seguinte: da onde surgiu a comunicadora? E veio de um projeto muito interessante. A minha família tem um orfanato. E na época a gente fazia uma festa junina na rua para arrecadar fundos pro orfanato. E aí um dia meu pai falou: minha filha, eu tava cursando comunicação, você faz comunicação, se comunica aí. Eu falei: como assim se comunica? Você vai ficar no microfone da festa, anunciando o Correio do Amor, não sei o que. Eu falei: pai, mas eu não sei fazer isso. Não, você não faz comunicação? Então, pode ir lá. Eu sei assim que na primeira hora da festa eu comecei a perguntar aos meus familiares: e aí, tá maneiro, é legal, tá boa a minha voz? Cara, tá ótimo, Vanessa. Eu sei que passou uma primeira pessoa, falou: você é a Adriana Rimmer, né, da Rádio Cidade? Eu falei: não. A segunda pessoa: você é a Moniquinha Venerável, que eram as grandes locutoras naquela época? Não, não sou. O terceiro cara falou: olha só, se você não é locutora, toma aqui o cartão, vai lá fazer o curso de locução. E assim começou a minha carreira. Eu fui trabalhar na Rádio Universidade, que é da Estácio. Comecei meu primeiro estágio lá da faculdade e quando eu entrei na rádio eu me apaixonei. Eu falei: eu não quero sair daqui nunca mais. Eu entrei num estúdio que não tinha nada, só aquele Sonex, que é aquele isolamento acústico e mais nada. Eu via o locutor assim do outro lado, eu falei: é isso que eu quero pra minha vida. Rádio é uma cachaça, de verdade. Você fica ali, você não consegue sair. E é o rádio que deveria ser o primeiro veículo de todo mundo que quer trabalhar com comunicação. Porque ele te dá improviso, rapidez de raciocínio. É fantástico, todo mundo deveria trabalhar E em o rádio. alcance, né, Vanessa? Porque aonde não tem televisão tem rádio, né? E aí você faz companhia, é interessante, porque, por exemplo, agora eu estou apresentando um programa, a Rádio Globo mudou a programação, tá uma programação mais popular. E eu sempre tenho um pensamento do dia, sempre tem alguma coisa para falar, positiva. E é interessante como as pessoas vêm falar com você: puxa, o que você falou hoje é pra mim, você falou, vai me ajudar. Isso é fantástico. Porque o rádio ainda é companhia, né? Então eu acho que as pessoas precisam, e às vezes é uma palavra que faz a diferença na vida de uma pessoa. É É fantástico. verdade. Sou Então no apaixonada. final da nossa entrevista você vai dar essa dica. Tá Bom? Vamos passar agora para a tua trajetória, vamos dizer assim, da comunicação geral para o esporte. Por que você saiu daqui e veio para o esporte? Então, eu na Globo News eu tive a experiência de começar a fazer na Olimpíada, no Pan-Americano, aqueles últimos 5 minutos do jornal da Globo News, que era jornal de hora em hora já, no início da Globo News. E eu fazia aqueles 5 minutos finais para falar de esporte. Olha, teve medalha, não teve medalha, não sei o que e tal. E aí um belo dia a minha vontade era de realmente deixar a Globo News para trabalhar com o esporte, porque eu achava que o esporte era algo mais feliz, né? Eu estava ali trabalhando com política e economia, só tinha desgraça, realmente eu só dava um sorrisinho no final do jornal, na matéria de comportamento ou então do esporte. E a Alice Maria falou: então vou fazer uma contraproposta. Você quer ser narradora? Eu falei: você tá maluca? Vamos mandar pilotar um fogão. Não, você não entendeu, a vaga não existe. Eu quero saber se você quer. E aí ela falou: vai pra casa, pensa com calma. No caminho já, Sônia, eu liguei e falei: eu quero. Como assim, garota? Você nem chegou em casa, nem pensou? Pô, se eu não aceitar, você joga uma terra em cima que pode me enterrar, que eu tô morta. E aí a primeira pessoa que eu fui procurar foi Galvão Bueno, que me recebeu super bem. Eu passei uns 2 anos acompanhando ele, Luiz Roberto, toda a equipe de esporte da TV Globo, em todos os estádios, para entender como eles faziam, e mergulhei nos esportes. Então eu fui à Bélgica conhecer o Balubê do Rouet e o Manege lá do Neco, o pai do Rodrigo Pessoa, para entender como era o hipismo, para narrar hipismo. Aí eu fui entender como é que era o treino do Diego Hipólito para narrar a ginástica. Assim eu fiz com a natação e todos os outros esportes que eu narrei. Então eu narrei Olimpíada, narrei Pan-Americano. Uma experiência fantástica, assim, que isso eu devo muito à TV Globo, de ter me oferecido essa oportunidade, sabe? E isso depois na minha vida fez diferença, né, nos projetos que hoje eu trabalho. Só faz, né? Porque quando a gente fala de Vanessa Richa, a gente fala de esporte. Não é isso? Eu sou apaixonada. Como é que foi essa experiência do Pan-Americano, dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo para você? Eu acho assim que naquela época, quando eu comecei a gravar piloto, né, na TV Globo, para virar narradora, o primeiro piloto que eu gravei foi de um jogo de futebol. E eu queria me ouvir narrando um gol. E era bom. Eu gostei do meu gol, né? Só que a empresa naquela época não bancou isso, não colocou uma mulher no ar para narrar. E essa oportunidade eu tive agora. Quanto tempo depois,
né? Esse PAN que eu narrei foi em 2007, a Olimpíada seguinte. Ou seja, quanto tempo se passou? Estamos em 2019, mais de 10 anos. E aí a oportunidade que a Fox me deu de fazer um projeto fantástico, onde 300 mulheres do Brasil inteiro se inscreveram, e eu descobri 6 vozes, treinei essas meninas, e assim, com toda a infraestrutura que eu podia ter. Estádio, jogo, cabine paralela, para elas entenderem como é que funcionava estar no estádio, não enxergar o número da camisa do jogador, começou a chover, estava escuro. Todas as dificuldades que tem um jogo de futebol, para quem vai narrar. E assim eu descobri talentosas, meninas muito talentosas, comentaristas, narradoras, repórteres, e criei uma equipe que narrou a Copa do Mundo pela primeira vez na história da televisão. A gente teve uma Copa do Mundo com equipe 100% feminina. E isso me orgulha muito, porque a gente teve uma repercussão internacional. E às vezes, Sônia, são detalhes que a mulher é mais detalhista do que o homem. E isso faz diferença na transmissão. Vou te dar um exemplo simples. Estudando o perfil dos jogadores da nossa seleção, eu descobri que 7 deles tinham sido criados apenas pelas mães, sem os pais. No país do futebol, onde são os pais que levam esses meninos ao esporte, que ainda é assim um pouco machista, eu sou eu que levo meus filhos para jogar futebol. Mas na época, então assim, esses meninos chegaram à seleção, 7 deles, através das mães. Foram essas mães que levaram esses garotos para a seleção brasileira. Então isso é fantástico. E só essa informação que eu coloquei no ar na primeira transmissão do Jogo do Brasil repercutiu no mundo todo. Porque talvez os homens já estejam ali tanto tempo que esse tipo de detalhe passa batido. É verdade. E isso enriquece a transmissão. Bom, a comunicação como um todo e as mulheres só tem a agradecer a você. Porque a gente precisa abrir portas para que o mercado de trabalho cada vez mais tenha mulheres em lugares que os homens ocupam e acham que as mulheres não teriam competência de ocupar. Mas estamos ocupando, né? Você, por exemplo, Sônia, o convite que você me fez para ser a voz oficial do Maracanã, no Dia Internacional da Mulher, nossa, foi tão emocionante para mim, e eu acho que muitas mulheres se sentiram representadas ali, né? De ser a voz oficial de um jogo de futebol no nosso estádio mais conhecido, né, no mundo todo. Então, assim, de fato, eu acho que nós estamos, aos poucos, ocupando os nossos lugares, seja na transmissão, na narração, na arbitragem, né, no campo. A gente tem a jogadora com 6 bolas de ouro, a Marta. Né? Agora, graças a Deus, uma treinadora mulher na seleção. Graças a Deus. De volta uma mulher à seleção. Então, parabéns, CBF, né, por trazer de volta uma mulher à seleção. Então, eu acho que, assim, é uma questão de tempo. Eles não sabem, mas a gente vai dominar o mundo. Se Deus quiser. Com vocês, Vanessa Richer! Peço licença, Maracanã! Muito boa tarde para você, torcedor cruzmaltino. Boa tarde para a nação rubro-negra. Vamos falar um pouquinho da Vanessa Mulher? Sim. Como é ocupar esse cargo de destaque? E como é que é você transitando no meio da comunicação como figura mulher? Quando eu entrei para o Sport TV, eu entendi que eu precisava construir uma credibilidade, não só porque eu vinha de um canal como a Globo News, que era um canal mais geral, mas me impor naquele ambiente masculino. Era um ambiente, a redação era quase toda masculina, né? Hoje não, hoje é mais equilibrado. E eu fui conquistando esse espaço, sim, porque você leva a cantada de treinador, leva de jogador, leva... É assim, é o nosso dia a dia, é assim. Como eu costumo dizer, eles não têm, nem gastam inglês porque não tem inglês para gastar, é mais ou menos assim. É verdade. Então, no ambiente machista que a gente vive, para a gente ter credibilidade, você precisa realmente de ter uma construção da sua maneira de lidar com as pessoas no dia a dia, de se impor diante do trabalho. E eu acho que isso me ajuda muito com os meus filhos hoje, né? Hoje, eu vivo numa sociedade em que eu levo o meu filho, como eu levei agora no Museu do Futebol em São Paulo, e de cara tinha uma exposição com as mulheres. Então, eles nasceram numa geração em que eles entram em campo para jogar e tem uma menina, e eles falam, mãe, essa menina joga pra caramba. Legal. Então, assim, eu acho que ocupar os nossos espaços, se te deram aquela cadeira, ocupa ela. Senta nela, ocupa. E se você está ocupando é porque você tem credibilidade, você tem as credenciais para ocupar. Então, eu acho que é isso. As mulheres têm que ocupar os seus lugares na vida pessoal e na vida profissional. É difícil você administrar 2 crianças, o dia a dia corrido do trabalho, o jornalismo é muito maluco, você não tem horário, é uma coisa que não tem como se programar,
mas dá certo, a gente consegue. A mulher, ela tem essa capacidade de ser multi. Talvez a gente, de alguma forma, arranje artifícios para conseguir coordenar tudo, tá? No dia da festa da criança, na apresentação da criança na escola. Que é importante. Tudo, a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E de alguma forma, a criança vai crescendo e ela vai vendo e tendo orgulho dessa mãe que é guerreira e que tá ali, que consegue dividir o tempo dela bem. Isso eu tô conseguindo fazer bem, graças a Deus. Vou contar para quem está assistindo que você foi a Portugal. Sim! E eu quero que você conte essa experiência, o que você foi fazer lá, porque quem está assistindo não sabe. A Federação Portuguesa criou um canal, como se fosse a CBF TV deles, só que fica dentro da Granja Comari deles, que é a Federação Portuguesa. E foi assim que eu conheci Cristiano Ronaldo. Por quê? Da redação você enxerga o jogador treinando, o Cristiano Ronaldo treinando. É fantástico. Que TV não quer isso, né? Só que lá a TV é um canal fechado, que foi lançado agora esse mês, e que é com uma linguagem muito diferenciada do que eles têm lá. Lá eles são extremamente formais. Então eu fui com a missão de transformar, de aproximar a nossa linguagem. Eles são sérios demais, educados demais. O repórter encerra e o treino será às 5 da tarde. E não devolve para a Sônia que está no estúdio. Não tem isso. Então, assim, para eles foi uma experiência fantástica, porque eles eram muito tolhidos, né? Então, eu acho que esse canal que hoje está no ar, ele tem uma linguagem muito parecida com a que a gente tem aqui no Brasil. E para eles foi uma quebra de paradigma. E no meu caso, poder treinar essa equipe toda, né? Um goleiro de seleção, como é o Vitor Bahia, que eles quiseram transformar, ele era comentarista, transformaram ele em apresentador. O Vitor Bahia olhou pra mim com aquela cara assim, quem é essa pessoa? Pelo amor de Deus, me salva, sabe? Com uma cara de horror, de desespero, porque é desesperador. É como se ele me colocasse pra tentar agarrar os pênaltis. Eu falar, filho, não vai dar. É verdade. Não é? É verdade. Então, assim, eu saí de lá me sentindo muito com a missão cumprida, de que eu consegui realmente fazer que a equipe entendesse aquilo. E é muito gratificante poder ter essa experiência que vem das aulas que eu dou, da formação, né, que eu dou nas universidades, nos cursos. É um pouco o trabalho que eu fiz na Fox e agora tive a oportunidade de fazer em Portugal. Então, é bom demais fazer parte de um projeto desse inovador. Para eles talvez uma luz que esteja se abrindo de uma nova maneira de fazer esporte. Levado por você. Eu fiquei tão feliz. Vamos falar de você como mãe? Essas duas crianças chorar, lindas, né? esses meninos. Como é que foi essa experiência? Então, eu descobri que eu estava grávida, eu engravidei naturalmente de gêmeos e descobri que eram gêmeos quando eu fui fazer a minha primeira ultra, que a médica falou, e aí, tá preparada para uma forte emoção? Eu achei que era ouvir o coração da criança. Eu falei, não, elas são 2. Aí eu, oi? Como assim? E eu acho que eu rezei tanto, eu pedi tanto, né, para as minhas avós, que acho que cada avó mandou uma criança. E eles são uma bênção na minha vida. Eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, né? Agora eles começaram a jogar futebol e eu acho que o esporte ensina muito. O que está fora das 4 linhas Verdade. é muito mais rico do que aprender o fundamento do futebol. Agora eu quero que você me responda 4 perguntinhas. A sua perspectiva para a sua carreira, para a sua vida pessoal, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Vamos lá, para minha carreira. Eu me vejo agora mais numa função de bastidor. Eu adoro apresentar, adoro estar no ar, adoro entrevistar, amo entrevistar. Mas hoje eu estou me realizando muito nesse trabalho de gestão de pessoas, de treinamento como eu dei lá em Portugal, para criar uma nova equipe. Eu gosto de desafios. Por exemplo, agora a gente está construindo um novo programa dentro da Rádio Globo, uma coisa inovadora, que a gente fale com um público mais próximo, né, dele, com uma linguagem nova. Então, assim, eu gosto desses desafios. Eu sempre gostei de como foi o projeto da Fox, que eu comecei do zero. Então, eu me vejo muito mais num trabalho de gestão de bastidor do que de fato no ar, apesar de amar o que eu faço, né? Mas acho que é que eu faço há tanto tempo que já não tem tanta novidade pra mim, né? Vida pessoal. Ai, nossa! Uma menina. Eu sonhei a vida toda em ter uma menina e tive 2 meninos. Papai do Céu foi muito, muito, muito meu amigo, que mandou 2 numa barriga só, porque eu acho que eu não teria aquela disposição para volta tudo para mamadeira, a fralda, com outro já criado.
Então o Papai do Céu foi meu amigo, me deu 2 meninos e eu engravidei de forma natural, que foi pra mim uma benção, eu nunca imaginei. E hoje eu vejo assim, eu quero poder ver os meus filhos crescer com qualidade de vida. É isso que me preocupa. É a violência da cidade onde eu moro, que é o Rio de Janeiro. É você ter que explicar pro seu filho, se a mamãe mandar levantar correndo e sair da cadeirinha do carro, tem que sair, porque aí você já tá pensando no assalto. Como é que vive assim, né? Como é que vive? Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho. Em criar os meus filhos com qualidade, que eles sejam... que eu consiga formar homens que sejam dignos, que ajudem, melhorem a sociedade. Eu fico muito feliz que eles tenham nascido numa geração talvez com menos preconceito, uma geração que é um pouco mais mente aberta. Eu cresci numa geração muito assim, muito fechada. Então isso eu acho que é maravilhoso. E pro Brasil? Eu queria muito, muito, muito que a gente tivesse qualidade para todos, né? Que todos tivessem direito a tudo. Verdade. Que a educação fosse para todos, que a saúde fosse para todos. Eu sei que eu não estou pedindo uma coisa impossível. Não é impossível porque a gente tem modelos em outros países. Verdade. Só que para funcionar, cada um tem que fazer a sua parte. E a gente precisa de educação. A dica, aquela dica que você dá lá no teu programa, eu queria que você desse aqui. Vamos lá então. Se você tiver uma pedra no meio do caminho, não tenta chutar não. Desvia dela. Vai devagar, com calma e tranquilidade, que é muito mais fácil de você chegar onde você quer. E acredite nos seus sonhos. Por mais impossível que ele seja, se você não acreditar, não vai acontecer. E só você pode fazer realmente se tornar realidade. Então acredita, vai fundo, porque eu realizei muito na minha vida. Quero agradecer a você. Nós vamos deixar uma lembrança para você do canal. Que legal. Eu, como registradora pública, não poderia deixar de dar para você alguma coisa para você usar no tablet, para fazer coisas eletrônicas e para que você possa assinar vários contratos, várias coisas positivas na sua vida, para o seu crescimento pessoal e profissional. É uma lembrança do nosso canal para você. Vou assinar muitas coisas, ó. É uma aqui, caneta que vou assinar muitas coisas importantes. Tá? Muito obrigada, adorei. E agradecer a Fox por ter liberado a você para que estivesse aqui com a gente, para começar esse canal com o pé direito. Quero que você que está me assistindo curta, compartilhe, coloque aquele sinalzinho no sininho. no YouTube para avisar que tem alguma coisa diferente para vocês. E que o objetivo desse canal, sabe, Vanessa, é exatamente trazer pessoas como você para a gente poder criar um novo Brasil através da comunicação. São pessoas como você, Sônia, que conseguem, fazendo a sua parte, transformar o mundo. E você transforma a vida de muitas pessoas com o seu trabalho, né? Você resgata a dignidade dessas pessoas que, de repente, podem ter a possibilidade de ter as suas casas e, a partir dali, muda tanta coisa, né? Então, a gente vive numa realidade tão dura no Brasil que às vezes a gente não se dá conta que é um pouquinho que você faça aqui, o outro faça também, que vira um montão. Então, parabéns, de verdade. Fiquei encantada com esse lugar aqui, com o trabalho que você desenvolve aqui. Parabéns. Só através da união a gente consegue mudar o Brasil. E é através dessa união que a gente vai fazer esse canal crescer pra gente mudar a vida de muitas pessoas. Muito obrigada.